Graça e paz, queridos irmãos. Um feliz 2021 para todos. Que esse ano possa ser um ano melhor do que o ano que passou. O ano de 2020 foi um ano bem turbulento, mediante essa guerra, da pandemia, guerra virótica, como também outros problemas, que o mundo e todos nós que vivemos nesse mundo enfrentamos ao longo do ano passado. Que Deus nos abençoe, que possamos vencer, terminar o final deste ano na bênção de nosso Deus. Então, um feliz e um próspero, abençoado 2021 com Jesus, porque sem Jesus não há verdadeira bênção. Este é o primeiro vídeo lançado neste ano, e que de fato foi pregado na Igreja Presbiteriana Morada de Laranjeiras, no último domingo, ou seja, um dos últimos domingos de 2020. Nós queremos refletir aqui em João capítulo 15, acerca da unidade dos crentes com Jesus Cristo. A união, unidos a Jesus Cristo. Esse é o tema baseado em João 15. O ideal é ler todo o capítulo, mas você tem sua Bíblia aí. Quem tiver sua Bíblia pode conferir, pode ler o texto, capítulo de João, capítulo 15, como também iremos citando os versículos à medida em que formos refletindo diante desse tema. Primeiramente, vamos falar com Deus. Quero orar com você e por você. Pai querido, obrigado por cada família, por cada indivíduo que está ouvindo esta palavra, e que seja a palavra do Senhor, abençoadora, consoladora, edificadora, uma palavra de esperança, uma palavra de vida e uma palavra de bênção. E o Senhor, que é o autor e consumador de todas as bênçãos, derrame bênção sobre cada vida que está conectada neste momento. E que eu seja instrumento em tuas mãos para comunicar a tua poderosa, salvadora, vivificante e linda palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em João capítulo 15, Jesus dá início dizendo que, aqui neste capítulo, de número 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Essa é uma expressão interessante, porque Israel era tida como a videira de Deus. E quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que aquela videira Israel, aquela igreja que era a igreja de Deus no Antigo Testamento, na verdade era uma figura de Jesus Cristo, que ele de fato é a videira que era simbolizada ali através de Israel. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira. E é importante também destacar e sabemos, que a videira é uma árvore frutífera que produz ali, as uvas, e portanto há lavouras de videira, mas ele se coloca como ele é no singular, a videira, a única videira verdadeira, usando essa figura, essa metáfora desta planta, unidos a Jesus Cristo. E é importante falar também, citar inicialmente, que nós estaremos em diversos aspectos em que esse texto poderia ser estudado. Nós queremos olhar esse texto de uma perspectiva dos galhos ligados, conectados a essa videira, falando, portanto, dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, daqueles que são salvos em Jesus Cristo. Não estamos nos referindo àqueles que são descrentes de Deus, ou que vivem ao léu da sorte nesse mundo. Não, nós estamos falando também nem dos religiosos que estão infiltrados nos seios das igrejas verdadeiras, mas estamos falando de Jesus Cristo e aqueles que de fato são filhos de Deus, ligados em Jesus Cristo, que é o tronco, vivendo como galhos conectados a esse tronco. Portanto, estamos unidos a Jesus Cristo, como é o nosso tema. E o porquê estamos unidos a Jesus Cristo? Óbvio, estamos unidos porque estamos unidos, Permanecemos como galhos ligados a Jesus Cristo. O texto vai nos dizendo isto, E no versículo 4, toda árvore que está como galhos que somos, estamos ligados à fonte, estamos ligados ao tronco,
cujo tronco, cujo caule é Jesus Cristo, de onde vem toda a ceia, todo o alimento para as nossas vidas. Portanto, nós não somos desconectados em momento algum. Se você arrancar o galho da árvore, ele vai secar, ele vai morrer. Então nós estamos ligados em Jesus Cristo o tempo todo. Estamos unidos a Jesus Cristo, como o ramo ligado ao tronco dessa árvore que é a videira. No versículo 6, ele ainda trata desse aspecto em que, de fato, nós permanecemos o tempo todo. Não tem essa questão de hoje estou ligado a Jesus Cristo, amanhã estou desconectado, depois volto. Não. Ou você está permanentemente ligado a Jesus Cristo, ou você não está. Também no versículo 10, mostra o quanto estamos ligados, o porquê estamos conectados. E ele diz que um desses aspectos de quem está ligado a Jesus Cristo é que ele ama ao próximo. O versículo 10, ele guarda os mandamentos de Jesus. É outra evidência. Nós guardamos aquelas ordenanças, aquelas orientações que Jesus nos manda. E guardar não é meramente saber de cor, mas é o princípio de encarnar esse mandamento, de buscar viver esse mandamento e assim permanecer. Assim como o galho é nutrido ali com a seiva, com os alimentos que vêm do solo e fluem pelo tronco, se espalha pelos galhos, nós somos alimentados e nutridos em Jesus Cristo. Nele permanecemos. E aí sim, o verso 12 e 13 vai falar do amor, porque uma das marcas do aspecto de quem está ligado a Jesus Cristo é que ama o próximo. E amar o próximo não é amar quem te ama, isso é fácil, mas é amar a todos que estão próximos, isto é, que convivem conosco, que estão ao nosso redor. E ainda no verso 17, Jesus prossegue falando neste sentido, e ele disse: o mundo, no verso de número 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. De fato, todo o resumo daquilo que guardamos, e a melhor palavra para guardar, segundo determinado exegeta, é decordes do latim, colocar no coração, de fato, encarnar e buscar, materializar esses mandamentos nos comportamentos, nas atitudes, nas ações. E o resumo de tudo isso é o amar ao próximo como a ti mesmo, Pois quem não ama ao próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E assim, dessa maneira, nós amamos o nosso próximo, pois Jesus nos amou primeiro. E assim nós estamos ligados em Cristo, e nós estamos em Cristo, e Ele está em nós. Romanos 8:1 vai nos, portanto, afirmar: agora, pois, já nenhuma condenação há, não há condenação. Para quem? Não para todos os seres humanos, mas para aqueles que estão ligados, conectados a Jesus Cristo. E ainda um outro aspecto, características de quem está de fato conectado, ligado a Jesus Cristo, é que ele dá testemunho de Jesus Cristo. O verso 26, a parte final, incluindo o verso 27, nos diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, e nós também damos testemunhos de Jesus, diz o verso 27. De forma que o porquê estamos ligados a Jesus Cristo é porque nós amamos ao próximo, é porque nós damos testemunho de Jesus, porque guardamos os seus mandamentos e assim permanecemos ligados. Não somos como a onda do mar que vai e que vai, não, permanentemente estamos ligados a Jesus Cristo. Mas um segundo aspecto que eu quero salientar, além das condições por que estamos ligados a Jesus Cristo, acabamos de ver, o segundo aspecto são as evidências de que de fato estamos unidos a Jesus Cristo. E tem uma principal evidência, é que são os frutos. No versículo 2, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e
né, e vai secar e ser lançado no fogo. E isto é que acontece de fato nas lavouras, onde as árvores param de produzir, são cortadas, e uma vez cortadas elas secam, e uma vez que secam servem para ser queimadas. E nesse sentido Jesus disse, se alguém, né, se algum galho não produz fruto, ele corta, o Pai corta e lança no fogo. E a ideia de fogo aqui é terrível realmente, né? Mas nós que estamos ligados em Jesus Cristo, somos limpos pela palavra, para que produzamos ou possamos produzir mais frutos ainda. O fruto ou os frutos são a evidência de que de fato estamos unidos a Jesus Cristo. Mas não são quaisquer frutos que nós produzimos. Esses frutos têm algumas marcas, e uma delas é que são muitos frutos, diz o verso 5. Não produzimos qualquer quantidade de fruto. Ninguém planta um pé só de videira sequer, ainda que seja um só e não uma lavoura inteira, para produzir 1, 2, 3 frutos. Não, espera-se produzir muitos frutos, principalmente uma lavoura, né? Um milho, por exemplo, você planta 1 grão de milho e espera no mínimo 700 grãos oriundo daquele único grão. Portanto, diz a palavra que os servos de Deus produzem a 30, 60, 90, até 100 por um. É isto aí, uma das razões, das evidências que estamos de fato ligados, não só teoricamente, mas realmente em Jesus Cristo. A evidência clara, principal, são a produção de frutos. E frutos duráveis. Não, além de muitos frutos, são frutos duráveis, e nós podemos dizer até mesmo frutos eternos. Isso fica claro no verso 16, né? Frutos que duram, frutos duráveis, frutos permanentes, frutos eternos, né? A palavra do Senhor em Efésios 2, versículo 10 nos diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ora, para produzirmos frutos, e frutos duráveis, frutos de amor, frutos permanentes. Portanto, fomos criados para esse fim, e quando vivemos dentro desse fim, então é maravilhoso, podemos produzir muitos frutos. E pelos frutos se conhece a árvore, né? Disse certa feita alguém. Em terceiro aspecto e último que eu quero salientar nessa passagem, são os resultados, né, de quem está unido a Jesus Cristo. Segundo aspecto, nós vimos que produz frutos, muitos frutos e frutos duráveis, como é evidência de que estamos de fato unidos a Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, queremos ver os resultados de quem está unido a Jesus Cristo. E o primeiro resultado, dentre outros aqui, que nós queremos salientar, é que Deus é glorificado quando estamos unidos a Jesus Cristo. Vemos isso no verso de número 8 aqui, quando a palavra nos diz, nisto Jesus disse, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos. À medida que estamos produzindo frutos, estamos glorificando a Deus Pai. E se você observar, a palavra frutos é a que mais aparece do início ao fim nessa passagem, até porque a videira é uma árvore frutífera, e o objetivo da videira é produzir frutos. E nós somos os galhos que produzimos esses frutos. Jesus produz luz através de nós. Jesus tempera o ambiente, saboriza o ambiente através de nós. Jesus produz a alegria. A uva também tem a ideia de produzir alegria através do vinho. Jesus produz, portanto, frutos, né? Dá-se frutos através de nós que somos os galhos, onde esses frutos são expressos de Jesus através de nós. E nisso Deus é glorificado. E quando glorificamos a Deus, vivemos para o fim que fomos criados. E quando vivemos para o fim que fomos criados, até aquilo que não pedimos, Deus resolve por nós. Porque vivemos para o fim que Ele nos criou, estamos nas mãos dEle e Ele cuida de nós. E Ele é amoroso, misericordioso e cuidadoso para com aqueles que o pertencem. Portanto, vivemos para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós o glorificamos quando, segundo Jesus no texto lido
o texto de João 15, nós o glorificamos quando produzimos frutos, muitos frutos e frutos duráveis. Assim nos portamos como discípulos de Jesus Cristo. Nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Aí no verso 8 ainda afirma isto. Se somos discípulos, a evidência, se estamos ligados, unidos, a evidência são os frutos. E também os resultados são frutos. E no verso 11 vai dizer que isso nos traz um gozo. Isso nos traz alegria, isso nos traz prazer. Isso fica estampado no verso de número 11, quando diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, o vosso contentamento seja completo, seja satisfeito. Há quantas pessoas buscando alegria no dinheiro, buscando alegria em diplomas, buscando este gozo, esse prazer, essa razão de viver de tantas maneiras, no sexo, nas drogas, mas então há um vazio dentro dessas pessoas muito grande, porque estão desconectadas da fonte, única fonte capaz de satisfazer o prazer na existência, que é Jesus Cristo. E o sangue de Cristo, a seiva que sai desse tronco, é vida, é paz, é alegria, é amor. Se alguém ouvindo vive com esse vazio, membro de igreja ou não, procure alimentar-se em Jesus Cristo. E ainda além dessa alegria, deste gozo, desse prazer, o verso 15 diz que então passamos a ter um relacionamento de amizade com Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: e já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas todas as coisas eu tenho revelado, tenho dito para vocês. Na verdade, ser amigo de Jesus é ter um relacionamento sabendo que Jesus é uma pessoa, um indivíduo, embora Deus também homem, que nos entende, nos compreende. E então ele nos trata e nos recebe, nos tem como seus amigos, e amigos chegados, com intimidade, com liberdade. Se Jesus, o Verbo, Criador dos céus e da terra, provedor de todas as coisas, através dele todas as coisas foram criadas, e tudo que se fez foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, como diz João capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, e Deus dizia: haja, e aquilo vinha à existência. Jesus era o Verbo criativo, Criador, o poder através de quem tudo fora criado. Só você ler o primeiro capítulo de João para constatar isso. Então, se esse Deus poderoso é seu amigo, você tem intimidade e liberdade com ele, ele te ama e você o ama, você está ligado a ele e ele em você, você pode deitar e dormir tranquilo. Descanse em Deus, confie em Deus, o mais ele fará. Lança o teu pão sobre as águas, depois de dias você o encontrará, porque o Senhor cuida de você. Esse tronco garante segurança a seus galhos. A amizade é algo fantástico com Jesus Cristo, é um resultado, o gozo na vida presente e eterna, é um prazer, é algo maravilhoso. E os frutos que nós produzimos, conforme diz o próprio versículo de número 16, vós designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e nós produzimos muitos frutos. Isto é maravilhoso. Mas também, por resultado, nós recebemos também o ódio do mundo. E o mundo nos odeia. Não espere o mundo bater palmas para você porque você é crente. Não espere o mundo te elogiar porque você é servo de Deus. Não. Pelo contrário, se odiaram a Jesus Cristo, conforme diz a palavra do Senhor, aí no verso 24, a parte final, e também o verso 25. Então, se o mundo odiou a Jesus Cristo, também nos odiará a nós. E ele odiou a Jesus Cristo sem motivo. Jesus Cristo só fez o bem para a humanidade, não maltratou a ninguém, não bateu em ninguém, não fez mal a ninguém, mas o mundo o odiou. Por que o mundo odiou Jesus Cristo? Porque o mundo nos odeia também a nós. Por quê? Porque não quer ser limpo pela palavra.
conforme os primeiros versos nos diz, né, que a palavra nos limpa para que possamos produzir mais ainda. E o mundo não quer ser limpo pela palavra. Ele quer continuar vivendo nos seus pecados, quer continuar vivendo nos seus erros, nas suas mazelas, fazendo as coisas absurdas, condenáveis pela Escritura. E o mundo quer continuar naquela situação, e por isso não quer ser limpo pela palavra, e por isso nos odeia. Mas o mundo também nos odeia, porque quando falamos de salvação, Jesus é salvação, quem é salvo de alguma coisa, no caso aqui, salvo de secar, e ser lançado no fogo. E a ideia de fogo aqui é a ideia do hebraico do Sheol, né, que é a ideia de inferno, que é uma metáfora, né, lá ao lado da cidade, grande cidade, onde ficava queimando o lixão dia e noite, incendiado com fogo. Esta é a ideia, uma figura do inferno. E portanto Jesus nos salvou do inferno. Quem é salvo de alguma coisa, salvo de morrer afogado, salvo do acidente automobilístico, etc. No caso, fomos salvos e recebemos o presente da vida. O mundo até quer a salvação e quer a vida, mas ele não quer ser limpo pela palavra, não quer receber Jesus Cristo como Senhor, não quer viver ligado ao tronco, e por isto entende, consciente ou inconsciente, mas compreende que está sendo condenado, que a promessa é de fogo eterno para aqueles que não creem, e por isso rejeitam a palavra, rejeitam Jesus, e por isso odeiam a Jesus, e por isso odeiam-nos também a nós, porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. Então o terceiro ponto são os resultados. Nós glorificamos a Deus, nós produzimos muitos frutos, nós recebemos um gozo na alma indizível, independente das circunstâncias. Nós gozamos da amizade com Jesus Cristo, que é Deus, mas também nós herdamos o ódio do mundo. Concluindo, nós vimos aqui 3 aspectos, 3 pontos. Aqui, primeiro, as condições por que estamos unidos a Jesus Cristo. Estamos unidos porque permanecemos ali, não somos desconectados. Amamos o próximo, porque guardamos os mandamentos que Ele nos manda, e o resumo é amar ao próximo, e damos testemunhos. Vimos em segundo lugar a evidência de que estamos de fato unidos a Jesus Cristo. E a evidência principal é produzirmos muitos frutos, e frutos para a eternidade. Diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse de 14, versículo 13, de que as nossas obras nos acompanharão. Quer dizer, os frutos nos acompanharão. E nós seremos premiados, galardoados, até mesmo por um copo d'água que tivermos servidos. E eu encerro perguntando: como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido? Como têm sido as suas obras? Quais têm sido os frutos que você tem produzido? Frutos internos, frutos externos. Quais são os frutos? Olhando para a sua vida, as pessoas, os terceiros, os que convivem com você, o próximo, pode enumerar em sua vida. Como você tem se portado diante de Deus? Como tem sido a sua vida? Se Jesus Cristo voltar agora, se Jesus Cristo voltar em 2021, e ora que nem todos terminaremos 2021, né? De repente, se Jesus Cristo não voltar, muitos no mundo irão ao encontro dele através da morte. Ninguém vai ficar para semente. Quem tem medo vai, quem não tem vai também. Quem está pronto vai, quem não está vai também. Quem crê em Deus vai, quem não crê vai também. Todos nós encontraremos com Deus. Você está preparado para esse encontro? Você pode orar: vem, seu Jesus, vem buscar a sua igreja. A sua vida está de acordo com a vontade do Senhor. Você é um galho que está ligado a Jesus Cristo. Você tem se relacionado diariamente, todos os dias, com Jesus Cristo, dia e noite, porque você é um galho conectado a esse tronco que é a videira verdadeira. Desejamos que em 2021, próspero e feliz para você, você passe o ano lembrando do Senhor Jesus, não somente no dia 25 de dezembro, não somente nos domingos, mas diariamente, ainda que seja por alguns minutinhos, mas ali, buscando e se alimentando em Jesus e sendo limpo pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.
Amém. Vamos orar então, concluindo aqui. Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um que está conectado a este vídeo, que receba a bênção do Senhor, que goze dos prazeres da vida eterna e que experimente o sabor delicioso da unidade com Cristo ainda nessa vida. E nós te oramos assim agradecidos e abençoamos a cada um. Que esse capítulo de João 15 ilumine as vidas e os abençoe ao longo de todo esse ano, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.